Era 8 ou 5, hein, Dona? Olha a informação do César Luiz Belo aqui. Põe na tela, André. Exclusivo Ian Felipe, novo reforço do Atlético São Luís. Aqui, ó. Ian Felipe, novo reforço do Atlético São Luís. Ele chega do Atlético Mineiro e foi seguido pelo grupo Cidade. Que é o grupo City, né? O grupo Cidade, no caso, gente. É a tradução. É o City. Que a tradução aqui ela é literal, não deveria. É literal. É que nem você chegar lá nos Estados Unidos, que companhia que é a sua? Você Blue. Tá vindo, eu tô na Blue. Não, tem a Jet Blue e tem a Azul. Então é azul, né? Então aqui, grupo City. E te surpreende, ô time? Cara, os caras estão vindo aqui, irmão. Cara, pegando jogador, às vezes você nem conhece bem, os caras estão levando. Ele é irmão do Marco Túlio. Então, é porque tem aquela capacidade que o Valo sempre ressalta, e a gente lembra aqui do Gomide, que tem essa capacidade de olhar além. Às vezes solta muito isso nos próprios clubes. Agora, ele era monitorado, desde o Sub-17. É isso que eu ia te dizer. O Ian Felipe, desde o Sub-17, ele era tido como uma promessa do Atlético. Eu estava com o Léo Gomide, inclusive, pouco antes das férias, na casa de uma figura ligada ao futebol. E essa figura me disse, Ian Felipe é muita bola. Beleza, morreu aí o assunto. Ontem eu estava com uma pessoa, essa pessoa me mostrou um menino que o Cruzeiro tem, que ainda é um molequinho. Falou, Everton, isso aqui é talento de Real Madrid e Barcelona. Eu falei, mas com essa idade? Essa coisa caminhar, como está caminhando, isso é fenômeno. O Cruzeiro já recebeu 8 sondagens por um moleque, sabe de quantos anos agora? Sabe quantos anos? Quanto? Vai fazer 11 agora. Tem 8 times querendo. É a idade que o Estevão apareceu. É a mesma idade que o Estevão apareceu. Falou comigo ontem, Everton. 8 times, entre times e empresários, 8 procurados. Chama-se Rafael Evangelista. Falou, Everton, é um talento descomunal, vai fazer 11 anos agora. Aí eu falei, mas e o pai? O pai bem estruturado, família de Lagoa da Prata. Terra de Gilberto Silva. O pai bem estruturado, foi procurado até pelo André Cury e o pai dele não cedeu. Falou, ele não sai do Cruzeiro. Rafael Evangelista. Diz que o menino é um craque de bola. Gente, nós estamos falando de um garoto de 11 anos. Mas você falou aí. Quando o Estevão tinha 11 anos. Né? Tem mais. O Vitor Roque, eu estava conversando com essa mesma pessoa que me falou do Rafael Evangelista ontem, que trabalha dentro do Cruzeiro, falou comigo assim, o Vitor Roque, eu falei, mas 11, vai fazer 11 ainda? Ele falou assim, cara, mas o Vitor Roque, quando estava nessa média de idade, eu acho até que ele não estava no Cruzeiro. América. 13, 14 anos no América. Falou assim, esse moleque, o Vitor Roque, quando estava nessa faixa etária, já era um moleque que o pessoal falava, fenômeno, e deu no que deu. Então tem situações aí em que o mercado às vezes enxerga mais que o próprio clube, né? Sim. Mas nesse Rafael Evangelista do Cruzeiro, ninguém conseguiu tirar ele até agora, nem o André Cury. Ou alguém ligado ao André Cury, enfim. Mas é muito complicada essa situação, porque o clube muitas vezes fica mais ou menos de mãos atadas, porque na nossa legislação, né, uma criança, né, um jovem com idade tão baixa, ele não pode ter nenhum tipo de vínculo, né? Então, quando acontece esse tipo de situação, os clubes fazem o quê? De repente, um outro clube ou um empresário, alguém vai no pai, na mãe e oferece o dinheiro, oferece emprego, oferece alguma situação para a família. O pai do Ender que trabalhou dentro do CT do Palmeiras. Exatamente, um favorecimento direto para a família que, dependendo do valor que chega ou como funciona essa troca de favores aí, para o outro clube, para o clube detentor, no caso, né, atual do jogador, fica difícil de competir. Então é uma situação muito difícil também pro clube, muitas vezes, por causa dessa falta de vínculo. O clube não consegue segurar o jogador e também não recebe nada. Então muitas vezes acontece de um clube criar o jogador ali desde os 10 anos de idade até os 15, por exemplo, e aí chega um outro clube e oferece uma quantia muito irreal e naquela dúvida de será que vale, será que não vale, você não faz um esforço, não mantém, não recebe nada por esses 5 anos que você ficou com o atleta lá na sua base, né? Então é uma situação muito difícil que às vezes até a questão da lei precisa ser um pouco revista para que os clubes sejam resguardados também nesse caso. Até 14 anos? A partir de 15. A partir de 15 você pode morar no CT. Estou dizendo que até 14 anos o risco é muito grande, né? Agora, veja bem, porque é muito jovem. Quando o Cruzeiro é procurado, aliás, o Cruzeiro não,
Quando o pai do atleta, de 10 para 11 anos, é procurado 8 vezes, inclusive por grandes figuras. Por exemplo, essa pessoa que me falou do Rafael Evangelista me disse que o pai do Estevão Ivo, o pai do Estevão que está no Palmeiras, que era do Cruzeiro, falou, não, eu assino contigo, mas eu quero 3 milhões. Eu continuo contigo, mas eu quero 1,5 milhão. E aí o pai dele tá... É um risco que existe, porque se amanhã não vai acontecer, eu acho que não acontece. Vai muito na palavra, mas se o Ivo, o pai do Estevão, amanhã ruir a corda, já era. Porque vai muito na palavra. Tem risco, cara. É o risco inerente ao processo. É o que ele estava falando do Isaac. Né? Sim. O Isaac falou, não, pode ser que, pode ser que vire, pode ser que não vire. Falando do Anderson aqui, lateral de 2007 do Cruzeiro, pode ser que vire, pode ser que não. Mas e se vira? O Savinho, por exemplo. Né? 11, 12 anos é praticamente uma criança ainda, né? Você não sabe nem se criança, aquele adolescente vai se desenvolver tem questão e querer do jogar corpo futebol. mesmo, até do corpo mesmo, às vezes não desenvolve. Tem várias questões. O garoto pode desistir da carreira também. Tem falar, vários não tô exemplos. gostando mais de jogar bola. Tem um exemplo clássico, tanta coisa. Tem um exemplo clássico no futebol nacional, que é o Jancheira, que era um talento ali com 12, 15 anos. Qual que era a turma dele mesmo? Do mesmo período tinha o Gabigol. O Ganso não, né? Não, o Ganso um pouquinho antes. O Jancheira até jogou no Cruzeiro também. Aí, escolhas erradas ali também, do próprio pai, que era o empresário. Enfim, era um talento que não vingou do que se esperava nessa adolescência aí. Ele fazia dupla, era com o Gabigol. Ele era o meio, o Gabigol era o atacante. Dos dois pequenininhos, não é isso? É porque o desafio dentro do futebol também muda muito, né? A gente sempre fala dessa transição da base pro profissional, questão de físico, mental, questão de técnica, mental. Então, assim, o que o jovem tá jogando ali com 13, 14, 15 anos não quer dizer praticamente nada indicativo, né? Com 20, né? É só uma ideia. Você tem uma ideia do que vai ser aquele jogador. Você vê habilidades, principalmente se for um atacante, você vê habilidades. E depois desenvolve outras partes, mental e também parte física. E outra coisa, o garoto pode entrar numa depressão aí, ter um problema sério, querer largar acontece o futebol. muito, O risco acontece demais, por isso, até mais do que a gente imagina. Eu conheci um jogador, não vou nem falar o nome dele, ele viu todo mundo subindo, era um bom volante da base do Cruzeiro, e todo mundo subia. E ele ficava. Todo mundo subindo e ele ficava. Todo mundo subindo e ele ficava. E isso foi dando nele não vou gatilho, virar, né? não vou virar. Frustração. Ele até continua, está jogando no Nordeste atualmente, um time muito pequeno do Nordeste, mas ele viu todo mundo subindo e ele não. Isso pesou muito, frustra. Por isso que o trabalho mental, né, cara? O trabalho psicológico dentro das bases dos clubes é fundamental, né? Muito necessário. O Cartoloco, ele fez uma reportagem recente, agora ele está fazendo umas reportagens muito boa. No canal dele, mostrando atletas destaques da Copinha e eu entrevistei que não Santiago, viraram nada. O Santiago, eu entrevistei o Santiago, era um centroavante que você trouxe no São Caetano em 2015. Centroavante forte, características assim, de centroavante que estava em escassez. O Santiago chegou aqui, o Rony estava nesse time, o Bruno Viana, Murilo, o Fabrício Bruno. E o Santiago simplesmente ficou assustado com o que ele estava vendo. Não virou. Ô, gente, vamos para o rápido intervalo. Eu tô tentando